Pessoal, bom dia. Bom, pelo meu relógio aqui, falta um minuto, né, para as 11 horas, horário de Brasília. Então, daqui a pouquinho, daqui um minuto, a gente vai começar a nossa aula, um assunto importantíssimo hoje, geometria molecular. Queria que alguém, por favor, pode ser pelo chat ou pode ser através do microfone, dissesse para mim que se está tudo ok, se está me ouvindo bem, se a tela, né, tá mostrando aí geometria molecular. Por favor, alguém. Pessoal, por favor, alguém. Deixa eu ver aqui. Opa. Ah, legal. Breno, Carson, Giovana, legal, obrigado. Tá tudo ok. Então, nós temos aí na tela, né, geometria molecular. Ok, beleza. Ó, falta só mais um minutinho para começar. Gente, deixa só até que a galera comece a entrar aqui. Deixa eu só te dar uns recadinhos rápido aí. A nossa apostila 2 ela deve estar chegando no início da semana que vem. Aí a gente vai começar a entregar para você. Nós vamos montar um esquema para não ter aglomeração na escola, tá? Nós vamos estipular horários para entregar, de tal maneira que não haja aglomeração, ok? Eu estou terminando a compilação das respostas. Eu vou mandar para você a resposta de tabela periódica, de ligações químicas e mais esse geometria molecular, ok? E mais uma coisinha, ó, eu vou agora, terminando essa aula nossa aqui, eu vou fazer um planejamento para ver como é que estamos em termos de programação na apostila. Se for necessário, eu entro amanhã de novo. Se não, eu deixo para entrar na segunda-feira, porque houve um pedido por parte de vocês aí para ter no máximo 2 vídeos, né, de cada professor, 2, eventualmente 3 aí na semana. Então eu vou ver se precisa ou não. Se precisar, a gente amanhã entra novamente. Se não, a gente deixa quieto. Tá ok? Lembrando que esse vídeo vai ser gravado e eu vou enviar para você a gravação para você assistir mais uma vez ou duas se precisar. E vou mandar também os slides. Gente, é super importante que você faça o seguinte, ó. Você pega os slides que eu vou te mandar, tá ok? E passa para o caderno. Porque se eu tivesse em sala de aula, né, se a gente estivesse juntos lá em sala de aula, esses slides que eu estou fazendo aqui, eu faria na lousa e você copiaria. Então eu vou te mandar os slides e você passa para o caderno. No momento que você está passando para o caderno, você está aprendendo a matéria, está reforçando aquilo que você aprendeu na aula aqui. Então é muito importante que você passe esses slides para o caderno, porque senão não completa o seu aprendizado, tá? Ok? Bom, então vamos começar. Bom dia para todo mundo, né? Vamos começar. Pessoal, o nosso assunto é geometria molecular. Então nós vamos aprender aqui como os átomos em uma molécula, eles se dispõem no espaço, tá? Esses átomos no espaço, eles ficam numa linha reta, eles ficam num ângulo, eles formam um ângulo, tá? E formam uma pirâmide, formam um tetraedro. Então é isso que a gente vai estudar aqui, como os átomos se arranjam no espaço nas moléculas. Basicamente, nós temos 5 tipos de geometria molecular. São esses 5 tipos que costumam cair em provas. Tem mais 2 que eu vou falar no finalzinho. Mas esses 5 aqui são os principais. Então, nós temos a geometria linear, como o próprio nome está falando, né? A gente tem os átomos dispostos em uma linha reta, linear. Você pode ter os átomos formando um ângulo. Então, você vai chamar essa geometria de angular. Pode formar um triângulo. Aqui, ó, são 3 lados, né? E é uma estrutura plana. Então você chama essa geometria de trigonal plana ou triangular. A gente pode formar no espaço uma pirâmide. Então nós vamos ter a geometria piramidal. Os átomos ficam dispostos no espaço, formando uma estrutura piramidal. Normalmente ela tem essa base triangular aí, ó. Lá no, se você pensar na base, é um triângulo. E os átomos do espaço, eles podem se arranjar
de uma forma tetraédrica. Ele pode formar um tetraedro no espaço. Então, 5 principais geometrias moleculares: geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Essas são as principais. As duas outras, né, que de repente às vezes cai, raramente cai, mas eu vou falar para você, elas aparecem mais no final. Tá bom? Então, nessa aula aqui, nós vamos mostrar para você como é que a gente descobre a geometria molecular de uma molécula. Certinho? Pessoal, próxima tela tem uma informação importante que já mata um monte de coisas que pode cair em vestibular. Toda molécula biatômica, ela vai ser linear. E é óbvio, né? Se só tem 2 átomos, esses 2 átomos sempre vão definir uma linha. Né? 2 pontos definem uma linha. Ok? Então, toda molécula que tem 2 átomos, toda molécula biatômica, ela sempre vai ser linear. Então, por exemplo, ó, HCl tem 2 átomos, H2, N2, HBr. Todas essas moléculas que eu pus aqui, elas são biatômicas. Elas têm 2 átomos. Então, todas essas moléculas aqui, você diz que tem geometria linear. Tudo bem? E tem aqui, ó, você tem aqui o exemplo de uma molécula biatômica, tem 2 átomos. Se você unir o núcleo de um átomo com o núcleo do outro átomo, você vai definir uma reta. Por isso que toda molécula biatômica tem geometria linear. Tá claro isso para vocês ou não? Certo? Só que isso aqui é o exemplo mais fácil que vai aparecer, né? Esse você não tem nem que pensar. Colocou lá, tem 2 átomos, você já coloca linear. O problema é quando a molécula não é biatômica, quando ela tem mais de 2 átomos. Aí a coisa pega e você vai aprender como é que tem que fazer nesses casos. Então vamos lá. Primeiro eu vou te mostrar aqui um detalhe interessante. Ó, isso aqui é o início para aprender legalzinho a nossa matéria, gente. Ó, se você colocar os elétrons, aqui eu estou representando a água, ó, H2O. Se você colocar os elétrons do oxigênio da última camada, você lembra que o oxigênio é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu estou representando aqui, ó, 2 elétrons, mais 2, 4. Um que está aqui, que está ligando com o hidrogênio, e mais um que está aqui, que está ligando com o outro hidrogênio. Então, na camada de valência, o oxigênio, ele tem 6 elétrons. Ó, 2, 4, mais 2 aqui, 6. Sem problemas? Nós vamos chamar cada ligante e cada par de elétrons não ligantes, nós vamos chamar de nuvem de elétron. Tá certo? Então, aqui eu teria uma nuvem, 2 nuvens, mais uma nuvem, outra. Então, ao redor do oxigênio, eu tenho 4 nuvens de elétrons. Pessoal, isso é importantíssimo. Você vai ter que saber, é só para o átomo central, viu? O hidrogênio não interessa. O átomo que está no meio da molécula, o átomo central, você vai ter que saber quantas nuvens de elétrons tem ao redor dele e quantos ligantes tem nele. O que a gente vai contar como nuvem? Ligações simples, daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Ligações duplas, ligações triplas e par de elétrons não ligantes. Então, no nosso exemplo aqui na água, ao redor do átomo central, que é o oxigênio, eu contaria 4 nuvens de elétrons. Ó, ligação simples é uma, outra ligação simples mais uma, 2, e eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes. Cada par de elétrons não ligantes você conta como uma nuvem também. Então, ao redor do oxigênio são 4 nuvens de elétrons. Quantos ligantes? Só 2, ó. Eu tenho um ligante aqui e outro ligante aqui. Então, nuvens são 4, ligantes são 2. Ficou claro como é que você faz isso ou não? Então, só para dar uma seguidinha aqui, ó, isso aqui é fundamental. Uma ligação simples, você vai contar como uma nuvem. Uma ligação dupla, você não conta 2 nuvens. Uma ligação dupla, você vai contar como uma nuvem também. Uma ligação tripla, você conta como uma nuvem também. A ligação dativa também é uma nuvem. E par de elétrons não ligantes, você vai contar como uma nuvem também. Beleza, moçada? Então, quando você escrever a fórmula de Lewis do composto, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, dativa e elétrons não ligantes, par de elétrons não ligantes, você vai contar como uma nuvem de elétrons. Cada um é uma nuvem de elétrons. Então, voltando aqui no exemplo da água, aqui, ó,
eu tenho aqui uma nuvem, mais uma, são 4 nuvens de elétrons, com apenas 2 ligantes. Eu tenho um ligante aqui, que é o hidrogênio, mais um ligante. Nuvens são 4, ligantes são apenas 2. Tranquilo até agora? Beleza? Agora, pessoal, isso daqui é uma coisa, essa tabelinha que eu fiz aqui é o que define a geometria da molécula. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que montar a fórmula de Lewis do composto, certo? Colocando os elétrons na camada de valência. Isso a gente aprendeu naquela aula de ligações químicas. Se precisar, você volta lá e assiste aquela aula de novo. Ligação covalente. A gente aprendeu o que é uma fórmula de Lewis. Então, você vai fazer o seguinte, ó, para o átomo central, viu? Ó, você tem que olhar no átomo central. Se o átomo central tiver 2 nuvens de elétrons e 2 ligantes, você vai dizer que a geometria é linear. Beleza? Agora, se ao redor do átomo central, sempre você olha no átomo central, os outros não interessam. Se no átomo central eu tiver 3 nuvens de elétrons, aí eu vou ter 2 possibilidades. Com 3 nuvens de elétrons, eu posso ter só 2 ligantes ou eu posso ter 3 ligantes. Cada item aí eu vou mostrar daqui a pouquinho. Se tiver 3 nuvens e 2 ligantes, você vai dizer que a geometria é angular. Se tiver 3 nuvens e 3 ligantes, você vai dizer que a geometria é trigonal plana. Tá bom? Agora, com 4 nuvens de elétrons, eu tenho 3 possibilidades. Se tiver 4 nuvens de elétrons e tiver 2 ligantes, você fala que a molécula é angular. Certinho? Se tiver 4 nuvens e 3 ligantes, ela vai ser piramidal. 4 ligantes e todos os 4 ligantes com elétrons, né? Você fala que a geometria é tetraédrica. Isso aqui a gente vai voltar, todo exemplo que eu fizer aqui, eu vou voltar nessa tabelinha para você memorizar, tá? Gente, é importante, como eu já falei no início, é importante você pegar essa tabela e passar para o caderno. O momento que você está passando para o caderno, você está reforçando o aprendizado que a gente teve aqui em aula. Legal? Vamos começar com os exemplos. Eu vou pegar a molécula de gás carbônico, o CO2. Gente, eu vou aqui trabalhar com os exemplos que mais caem em vestibulares. Então, de repente, se você não entender 100% da explicação de como você define a geometria, se você guardar esses exemplos, são os que costumam cair em provas. Então, o primeiro é o gás carbônico, CO2. O carbono, ele faz 2 ligações de um lado com oxigênio e mais 2 com outro oxigênio. Você lembra lá de tabela periódica? O carbono é da família 4A. Então, ele sempre faz 4 ligações. Então, eu tenho uma dupla de um lado e uma dupla do outro. Ó, para você definir a geometria, não interessam as nuvens dos outros átomos, só do elemento central que você olha. Ok? Então, o CO2, ele tem o carbono fazendo uma dupla de cada lado. Gente, ó, voltando aqui. Para nós, uma dupla ligação você conta como uma nuvem. Beleza? Então, aqui você tem uma nuvem de um lado, uma nuvem do outro lado. Então, o carbono está fazendo 2 nuvens de elétrons. Beleza? Certo? Ele tem ao seu redor 2 nuvens de elétrons. E ele tem 2 ligantes. Um oxigênio de um lado, um oxigênio do outro lado. Então, são 2 nuvens de elétrons e 2 ligantes. Voltando aqui. 2 nuvens e 2 ligantes, a gente diz que a molécula tem forma, né? Ou ela tem geometria linear. Tá claro? Então, o CO2 é uma linha reta. O ângulo é de 180 graus. É uma geometria linear. Tá certo? São 2 nuvens e 2 ligantes. Geometria linear. Próximo exemplo. Vamos pegar o SO2. Gente, o SO2 chama-se dióxido de enxofre. CO2, dióxido de enxofre. O enxofre é da família 6A. Tabela periódica a gente já trabalhou. Você volta lá, assiste outra vez essa aula de tabela periódica. Certo? Ligações químicas. Família 6A. Então, ele tem 2 elétrons aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui. São 6 elétrons. Entre o S e o O, a gente vai ter uma ligação dupla. Tá? E aí, entre o S e o outro O, eu vou ter uma ligação dativa. Então, essa daqui é a fórmula de Lewis do dióxido de enxofre, do SO2. Beleza, moçada? Vamos definir quantas nuvens de elétrons estão ao redor do átomo central. Vamos definir quantos ligantes.
Então, vamos lá. O átomo central é o que está no meio da molécula, é lógico, né? Central. No caso aqui é o enxofre. Quantas nuvens de elétrons tem? Volta aqui comigo. Ó, a ligação simples você conta como uma nuvem. A ligação dupla você conta como uma nuvem. A tripla é uma nuvem. E par de elétrons não ligantes também é uma nuvem. E a dativa também é uma nuvem. Então, nós temos aqui, ó, eu tenho um par de elétrons não ligantes, conta uma nuvem. Você tem uma dupla, mais uma nuvem. A ligação dativa, mais uma nuvem. Então, ao redor do enxofre, nós temos 3 nuvens de elétrons, mas apenas 2 ligantes. Esse par de elétrons aqui, ó, ele não está fazendo ligação, eles não estão fazendo ligação. Então, aqui eu tenho um par de elétrons não ligantes. Você conta como nuvem, mas ele não está fazendo ligação. Então, o total de nuvens são 3, ó, 1, 2, 3, mas apenas 2 ligantes. Então, voltando aqui à tabelinha, eu tenho 3 nuvens e 2 ligantes. A gente diz que essa molécula ela é angular. Você viu como é fácil? Faz a fórmula de Lewis. Se você não lembra direitinho, volta lá na aula de ligações químicas, ligação molecular, ligação covalente, faz a fórmula de Lewis. Olha quantas nuvens de elétrons tem ao redor do átomo central, olha quantos ligantes e define a geometria. Então, nós vamos ter uma geometria, nesse caso, angular. A molécula é angular. Pessoal, agora a gente vai fazer a formulinha do trifluoreto de boro, o BF3. O boro, ele é da família 3A. Gente, isso é dado em vestibular, viu? A família é dada, ele vai dar o número atômico, você faz a configuração e olha quantos elétrons tem de valência. Então, o boro, ele é da família 3A, ele tem 3 elétrons, ó. Um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Certinho? O flúor é da família 7, precisa de mais um elétron só. Então, o flúor vai fazer uma ligação só. E o boro, ele vai fazer 3 ligações. Então, eu tenho aqui a fórmula, no caso estrutural, né, junto com o de Lewis, do trifluoreto de boro. Então, vamos contar. Ó, você não olha os flúor, você olha sempre o átomo central. O boro é o nosso átomo central. Quantas nuvens de elétrons tem ao redor dele? Pessoal, 3 nuvens. Ó. A ligação simples, você conta uma nuvem. Então, uma nuvem aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. São 3 nuvens de elétrons. E ele tem 3 ligantes. 3 nuvens e 3 ligantes, a gente vai voltar lá na tabelinha. Ó, você tem 3 nuvens e agora são 3 ligantes. Então, você diz que a geometria é trigonal plana. Tá claro isso? Certo? Então, ó, 3 nuvens e 3 ligantes, trigonal plana. O átomo de boro fica no centro e os flúors, eles ocupam um triângulo, trigonal plana. Tanto é que você pode chamar também essa geometria, se você preferir, de triangular, trigonal plano triangular. E o ângulo, como você está dividindo uma volta, né, 370 graus em 3 partes, cada ângulo aqui vai dar 120 graus. Então, na geometria trigonal plana, você tem um ângulo de 120 graus entre, né, as ligações. Moçada, está acompanhando até agora? Agora, o próximo exemplo é assim, ó, aquela mesma molécula, eu estou colocando para você aqui, para você como é que ficaria no espaço. Todos os átomos estão ocupando o mesmo plano, não é verdade? Agora é o BH3, ó, todos os átomos estão ocupando o mesmo plano e a gente tem os 3 Hs aqui, fazendo a ligação com o boro. Então vamos dar uma olhadinha nessa molécula aqui, ó, uma nuvem mais uma mais nuvem. Cada ligação simples você conta como uma nuvem. E agora eu tenho 3 ligantes, ó, 3 nuvens e 3 ligantes, exatamente igual ao que aconteceu antes. Eu tenho 3 nuvens e 3 ligantes. Toda vez que tiver 3 nuvens e 3 ligantes, a geometria é trigonal plana. Vou voltar lá na tabelinha para você. Olha lá, ó, 3 nuvens com 3 ligantes, geometria trigonal plana. Ok, pessoal? Aqui nós temos o hidreto de boro, BH3. Só um detalhezinho, não sei se você reparou, nesse caso aqui, o boro, ele ficou com, ó, aqui é um compartilhamento, então tem 2 elétrons. Ele ficou com 6 elétrons na camada de valência. Por que que acontece isso? Porque o boro, ele sofre hibridação, que é um assunto que a gente vai estudar aqui ainda. Então, o boro, ele não precisa completar 8 para ficar estável, porque ele sofre hibridação.
Então, tanto o boro aqui quanto o boro aqui, ó, ele ficou só com 6. Ó, aqui tem 2 elétrons, mais 2, 6. Mas hibridação é um assunto para outra aula que a gente depois passa para você. Vamos continuar com os exemplos. Chegamos aqui no caso da água que tinha servido como exemplo lá no início da nossa apresentação. Ó, o oxigênio, ele é da família 6A, então repetindo, ó, são 2 elétrons aqui, mais 2, 4, mais um que vai estar aqui fazendo ligação com o hidrogênio 5, mais um que está aqui 6. Então ele é da família 6A. A hora que ele faz um compartilhamento com esse hidrogênio, e com esse outro hidrogênio, ele completa 8. Então, fica assim, ó, 2, 4 aqui são 2, 6, mais 2, 8. Então, o oxigênio fica estabilizado. Só que nosso assunto aqui é geometria molecular. Então, vamos analisar o átomo central. O átomo central é o oxigênio. Pessoal, ligação simples você conta como uma nuvem. Par de elétrons não ligantes você conta também como uma nuvem. Então, eu tenho uma nuvem, mais uma, 2, 3. São 4 nuvens de elétrons ao redor do oxigênio. É o átomo central que eu olho. Ao redor dele tem 4 nuvens de elétrons. Quantos ligantes tem? Apenas 2. São 4 nuvens com 2 ligantes. Voltando à tabelinha, olha lá, ó, 4 nuvens e apenas 2 ligantes. Geometria angular. Então, nesse caso aqui, como são 4 nuvens e 2 ligantes, você sabe que a água tem geometria angular. Moçada, pelo amor de Deus, hein? Eu não posso ter nenhum aluno que não saiba que a água tem geometria angular. A água ela não é reta, a água é angular. Ela forma um ângulo e se você puder, não é muito importante, mas se você puder, o ângulo vale 104 graus e meio. 104 graus e 30 minutos é o ângulo que você tem na molécula de água. Então, ela é geometria angular. Beleza? Lembrando que essa aula vai ser gravada, eu vou mandar para você. Você vai pegar esses slides, vai passar por um caderno. Quando a gente voltar com as aulas presenciais, eu espero que seja rápido. Eu vou olhar caderno por caderno do pessoal do extensivo para saber se copiou, se deixou um caderno bem organizado. Tá bom? E os cadernos mais organizados vão ganhar chocolate, tá? Pessoal, agora, olha aqui a água sendo escrita de uma outra forma. Eu tenho O, né? E os hidrogênios, ok? E o ângulo, 104 graus e meio. A água tem geometria angular. Ela não é reta, ela tem geometria angular, como a gente explicou na tela de cima. Próximo exemplo é a amônia. A amônia tem geometria, né, piramidal, e eu vou te explicar por quê. Primeiro, vamos dar uma lembradinha aqui no lado direito. Olha o lado direito. Gente, o nitrogênio, ele é um átomo da família 5A, ok? Então, ele tem 2 elétrons não ligantes, mais um aqui que vai fazer ligação 3, mais uma que vai fazer essa ligação 4, mais uma que faz essa ligação 5. Então, o nitrogênio, família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Aí, na amônia, chega um H, faz um compartilhamento com o nitrogênio, chega outro H, chega outro H. Só para dar uma lembradinha, essa representação aqui é só para dizer que os átomos não estão no mesmo plano. Mas esse tracinho aqui, esse tracejado e essa cunha aqui é uma ligação simples normal, tá bom? Essa representação é só para dizer que esses 2 hidrogênios aqui não estão no mesmo plano do nitrogênio. São planos diferentes, tá certo? Mas é uma ligação simples normal. Então, o que aconteceu? Ao redor do nitrogênio, eu vou ter, ó, ligação simples, você conta como uma nuvem. Então, são 3 nuvens. E par de elétrons não ligantes, você também conta como uma nuvem. Então, são 4 nuvens de elétrons ao redor do nitrogênio. Mas tem apenas 3 ligantes. Tá? Se você tem 4 nuvens e apenas 3 ligantes, na hora que você olhar na tabela lá que eu passei para você, você vai ter a geometria piramidal. Tá? Então, ó, 4 nuvens, 1, 2, 3, 4, apenas 3 ligantes piramidal. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte, ó, às vezes na prova, no vestibular, no Enem, sei lá, o cara coloca a molécula desse jeito para você e a hora que você vai contar, você só conta 3 nuvens de elétrons, porque o cara não mostrou, e ele não é obrigado a mostrar, o par de elétrons não ligantes. Então, se você pensasse aqui como 3 nuvens e 3 ligantes, você erraria a questão. Tá?
Então, não esqueça de, se ele te der a fórmula estrutural, primeiro você olha se não está faltando elétrons não ligantes. Ok? Os elétrons não ligantes não é obrigado a mostrar, mas você tem que contar como nuvem. Então, aqui eu contaria, repetindo, ó, uma nuvem, mais uma, são 4 nuvens com 3 ligantes, a geometria piramidal. Certo? A amônia, no espaço, ela ficaria mais ou menos desse jeito aqui, ó. Você tem 3 ligantes e você tem um par de elétrons não ligantes aqui, ó. Ficou parecendo uma caveira, trem aqui, não? Ficou parecendo um ET. Mas isso aqui representa o par de elétrons não ligantes. Ele é contado como nuvem, ok? Mas você não conta como... Aí não tem ligantes. E mais uma vez, repetindo mais uma vez, ó, esse tracejado aqui, essa cunha, é só para você saber que os elétrons não estão no mesmo plano da folha aí, do computador. Eles estão em planos espaciais. Mas é uma ligação simples, normal, e ligação simples, normal, ou mesmo adativa, você conta com uma nuvem só. Tranquilo, moçada? Então, só para voltar, né? Só para passar para outra tela, quantas nuvens eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quantos ligantes? 3. 4 nuvens e 3 ligantes, geometria piramidal. E aqui eu tenho a amônia mostrada no espaço. Aí, ó, você tem o nitrogênio e os 3 hidrogênios, eles formam uma pirâmide. Não é plana, é espacial. A água é legal saber o ângulo, 104 graus e meio. A amônia, o ângulo é 107, mas eu acho que isso aqui é pedir muito para você decorar que o ângulo é 107. Agora, saber que a geometria da amônia é piramidal, isso é fundamental, tem que saber direitinho, tá? Pessoal, agora nós vamos trabalhar com o metano. O metano, CH4, é um também dos que mais caem em vestibulares, tá? Então nós temos assim, ó, carbono é da família 4, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele vai fazer 4 ligações com hidrogênio, certinho? Então serão 4 compartilhamentos. Tá aqui a estrutura. Vamos ver a geometria. A ligação simples você conta como uma nuvem. Então, ao redor do carbono, que é o átomo central, eu tenho 4 nuvens de elétrons, pessoal. Ó. 1, 2, 3, 4. Quantos ligantes tem? 4. Cada hidrogênio é um ligante. Beleza? Então, são 4 nuvens e 4 ligantes. Deixa eu ir rapidinho lá naquela tabela. Olha lá, ó. 4 nuvens e todas as nuvens com elétrons, 4 nuvens e 4 ligantes, você diz que a geometria da molécula é tetraédrica. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o metano com geometria tetraédrica. Tá certo? Então, toda vez que o carbono faz apenas ligações simples, você vai ter 4 nuvens, porque ele faz 4 ligações, ele é tetravalente, e ele vai ter 4 ligantes. Então, toda vez que o carbono faz só ligações simples, a geometria desse carbono é tetraédrica, consequentemente, o composto tem geometria tetraédrica. Ok? E aqui, eu estou mostrando a geometria do metano. Ei, esse ângulo você tem que decorar. O da água não cai tanto, o da amônia não cai tanto. Mas a geometria do metano, gente, cai demais, isso você tem que saber. Aliás, toda vez que o carbono só faz ligações simples, ele vai ter geometria tetraédrica e o ângulo vai ser 109 graus e 28 minutos. Tá certo? Quando a gente estudar a hibridação do carbono, eu vou rever isso, mas aguarda para mim, tá? Carbono fazendo só ligações simples, esse carbono é tetraédrico e o ângulo entre as valências dele vai ser 109 graus e 28 minutos. Tranquilo? Agora, eu vou colocar 2 exemplos aqui. Pessoal, eles não caem muito. Esses 2 exemplos não caem muito, mas eu, por segurança, eu vou falar para vocês, tá? E eu quero que você, novamente, eu sei que eu estou te enchendo o saco, estou repetindo toda hora, mas eu quero que você pegue esses slides que eu vou mandar para você, enviar para você, eu quero que você passe isso para o caderno. Legal? Então, duas exceções, vamos dizer assim, 2 exemplos que fogem um pouquinho à normalidade. Você pode ter 5 nuvens de elétrons ao redor do átomo central e pode ter 5 ligantes. Tem um caso que cai na química, que daqui a pouquinho eu te falo. Quando acontecer isso, quando tiver 5 nuvens e 5 ligantes, você diz que ele tem geometria bipirâmide trigonal. Tá? E se tiver
6 nuvens e 6 ligantes, a geometria dessa molécula vai ser octaédrica. Gente, tem um exemplo só nesse caso e tem um exemplo nesse caso aqui. Eu vou passar para você os dois casos. Se você colocar os dois no caderno, se você memorizar esses dois, pronto. Você sabe todos os mais importantes que aparecem no vestibular. Então vamos ao primeiro deles. O primeiro deles é o PCl5. É o pentacloreto de fósforo, PCl5. Tá certo? O P, ele tem 5 elétrons na camada de valência, família 5A, família do nitrogênio. Tá certo? Ele vai fazer, no PCl5, ele faz 5 ligações covalentes normais com cloro. E aí, se você for uma pessoa observadora, e eu acho que é, a hora que você bate o olho aqui no fósforo, você vai ver que tem 2, 4, 6, são 10 elétrons, pessoal. Pela regra do octeto, o átomo estabiliza quando completa 8. Só que nessa molécula aqui, a gente diz que o fósforo expandiu o seu octeto, ele sofreu hibridação, que a gente vai estudar depois, para poder fazer mais ligações que o normal. O normal dele não é para ficar com 10 na camada de valência, o normal é ficar com 8, regra do octeto. Mas houve uma expansão do octeto, ele sofreu uma hibridação, assunto que a gente vai estudar a posteriori, tá? E formou essa molécula. Essa molécula tem na química PCl5. PCl5. A geometria com 5 nuvens e 5 ligantes, pessoal, é bipirâmide trigonal. E o único caso que cai é o PCl5. Então, se aparecer lá PCl5, se apareceu 5 átomos de cloro ligado no fósforo, você tem que saber que a geometria dele é bipirâmide trigonal. São duas pirâmides, uma encostada na outra, através da face, aí você fica com duas pirâmides, bipirâmide trigonal é a geometria do PCl5. Tá bom? E o próximo exemplo acontece com o SF6, é o hexafluoreto de enxofre. Tá bom? Se você olhar, olha só quantas ligações o enxofre está fazendo. Ó. Dá uma olhadinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 12 elétrons na camada de valência. Pode acontecer isso aí? Eventualmente, sim. Se o átomo, se o elemento sofrer hibridação, ele pode fazer mais do que as ligações normais. O certo, pela regra do octeto, é você completar 8. Mas, eventualmente, você pode ter mais elétrons na camada de valência. No caso aqui, a gente teria 6 nuvens, seriam 12 elétrons, né? Ó, conta comigo aqui, ó. São 2 mais 2, 4, uma em cima, outra. São 6 nuvens de elétrons. Tudo bem? Se você tem 6 nuvens de elétrons e 6 ligantes, ó, são 6 átomos de flúor. Se você tem 6 nuvens de elétrons e 6 ligantes, você diz que a molécula tem geometria octaédrica. Beleza, pessoal? Aí, ó, geometria octaédrica, no espaço você formaria um octaedro. O octaedro é a figura que tem 8 faces, octaedro. Só para lembrar, esses dois casos aqui, ó, PCl5, que tem geometria bipirâmide trigonal, e o FS6, que tem geometria octaédrica, não costuma cair muito. A gente diria que são dois casos excepcionais. Assim, se cair, vai ser surpresa, porque o normal não é aparecer muito. Legal? Aqui, eu coloquei uma tela onde eu represento para você os casos que mais caem em vestibulares. Tá certo? Se você memorizar esses casos aqui, você mata qualquer questão que costuma cair em vestibular. Então, o primeiro deles, ó, é o BCl2, é o cloreto de berílio. Aí a estrutura, a fórmula de Lewis dele está aqui do ladinho dele, ó. Se você contar, você vai ter 2 nuvens de elétrons. Gente, sempre é o átomo central que você olha. Então, você não olha o cloro, não. É no átomo central que você faz a análise. Certo? Se você tem 2 nuvens de elétrons, ó, e 2 ligantes, você vai ter a geometria linear. Ok? Agora, o BF3 a gente discutiu aqui, mas eu vou revisar. O BF3 tem essa fórmula de Lewis.
são 3 nuvens de elétrons e 3 ligantes. Triangular, como eu já tinha passado para você, ângulo de 120 graus. A linear é 180, a trigonal plana é 120 graus. O metano, acabei de falar para você, ele tem 4 nuvens, cada ligação aqui você conta como uma nuvem, e são 4 ligantes. Geometria tetraédrica, esse ângulo aqui, ó, 109 graus e 28 minutos, tem que decorar. Tem um autor que aproxima para 109 graus e meio, mas é legal você saber o valor exato, 109 graus e 28 minutos. A amônia, caso que eu já discuti com você, ela tem 4 nuvens, pessoal. Ó, o par de elétrons é uma nuvem, né? Par de elétrons não ligantes você conta com uma nuvem, mais 3 ligações simples, são 4 nuvens e apenas 3 ligantes. São 3 hidrogênios, 3 ligantes. É uma pirâmide trigonal, geometria piramidal ou pirâmide trigonal, você pode escolher um desses dois termos. Trigonal plana, piramidal costuma aparecer mais. A água, esse exemplo eu faço questão que você saiba, tá? A água, ela tem 4 nuvens de elétrons. Cada par de elétrons não ligantes você conta com uma nuvem. Então, tem 2 nuvens aqui, mais 2 aqui, 2 ligações simples. São 4 nuvens de elétrons. Legal? E são apenas 2 ligantes. Então, a água tem geometria angular, como eu já tinha falado para você. Nessa outra tela aqui, eu coloquei alguns importantes, né, que a gente já discutiu ali em cima, mas só que aqui eu tenho aqueles dois que, de repente, eventualmente pode aparecer, que é o PCl5, tá certo? Aqui, ó, PCl5, você teria 5 nuvens e 5 elétrons, é uma bipirâmide trigonal. E o SF6, que seriam 6 nuvens de elétrons e 6 ligantes, tem geometria octaédrica. Esses dois aqui não costumam aparecer muito, não, tá? Mas é legal você. Pois não, pode falar. A Carol perguntou aqui a Ah, questão do berílio, porque ele sofre hibridização porque ele está só com 2 ligantes, né? Excelente. Isso. Ó, o berílio e o boro, a gente vai discutir numa outra aula aqui, que eu acho que na apostila 2 ela já vem. O berílio e o boro, eles fazem hibridação. E quem faz hibridação não segue a regra do octeto necessariamente. Então, a gente teria, no caso do berílio e do boro, a gente teria hibridação, por isso que não está seguindo o octeto. E no caso do fósforo aqui e do enxofre, eles também. Como eles sofrem hibridação, há uma expansão do octeto, e nesse caso você não precisa necessariamente seguir a regra do octeto. Tá? Legal a pergunta, viu? Hibridação é um assunto que a gente vai discutir mais à frente com vocês. Eu só queria chamar a atenção, porque o programa já está me avisando aqui que nós temos em torno de 1 minuto para terminar. Então, hora que termina, eles interrompem, e aí eu vou estar no WhatsApp à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá? Então, o que eu tinha que falar para você é isso daí. O meu desafio agora, ó, eu tenho 1 minuto. Então, deixa eu passar aqui rapidinho nas principais geometrias que você vai ter que memorizar para mim. Então, vamos lá. Ó, CO2, geometria linear. Isso cai bastante. CO2 cai bastante, é uma reta, geometria linear. Daqui a pouco eles vão me interromper, viu? SO2, são 3 nuvens de elétrons e 2 ligantes, angular. Toda molécula que tem boro é trigonal plana, porque você vai ter sempre 3 nuvens e 3 ligantes. Toda molécula com boro é trigonal plana. Ó, outra molécula com boro aqui, ó, trigonal plana, porque você vai ter 3 nuvens e 3 ligantes. Daqui a pouquinho eles me interrompem, viu? Não tem problema. Gente, a água, pelo amor de Deus, hein? A água tem geometria angular, porque ao redor do oxigênio são 4 nuvens e 2 ligantes. A amônia tem geometria piramidal. O CH